Melhorei o melhor cronograma Enem de todos os tempos. Coloquei 4 melhorias para vocês, muito relevantes, todas ajudam bastante, que eu vou explicar nesse vídeo. A primeira delas é um planejamento semanal avançado para quem quer entrar num curso concorrido. Coloquei para cada bloco quais são os tópicos principais daquele bloco. Coloquei alguns textos Lumber Plus dentro do cronograma, alguns até inéditos, e ainda vou te explicar os 4 mecanismos do cronograma para você não ficar atrasado. Então você não tem desculpa para não terminar esse cronograma até o Enem. E a distribuição desse cronograma vai ser um pouco mais restrita. Eu vou distribuir ele sem custo, só até o final de março. O outro eu já dei por praticamente um mês. E você tem que começar em abril o cronograma. Então só até o final de março você pode ir lá no Insta, me entregar a senha que eu vou passar nesse vídeo, as 4 partes da senha, e eu te distribuo o upgrade. É praticamente a mesma coisa que o outro cronograma, mas com as 4 melhorias. Se você chegou nesse vídeo depois de março, eu distribuo todo o material do canal para quem é membro ou Lumber Club ou Lumber Plus, você vai na opção de membros. Então bora para a primeira melhoria do cronograma. Tinha já uma agenda semanal básica e eu coloquei aqui adicionalmente a Agenda Lumber, que é um plano muito parecido com o que eu usava quando eu fui aprovado na USP Medicina, que é bem mais pesado, é mais difícil de fazer, só que você aprende mais, você fica mais treinado, então tem um monte de melhoria. Essa agenda Lumber, que é uma agenda avançada, é para quem tem mais tempo e para quem quer um curso mais concorrido. Então, por exemplo, você vai ter uma leitura diária, para você se forçar todo dia a ler um pouco, que é muito importante para a prova do Enem, porque é uma prova de interpretação, você precisa ler rápido e ler bem. Você tem vários treinos de matemática durante a semana, além dos blocos que você tem que estudar, porque treinar a matemática o tempo todo ajuda muito a você desenvolver a matemática, que é algo que você pode tirar uma nota muito alta no Enem e puxar para cima. E matemática é uma matéria que exige muito treino, então você tem um monte de treino extra, fora os blocos. Tem também exercício físico, que eu coloco antes do estudo, que é você fazer, por exemplo, um alongamento, um yoga, uma academia, que só ajuda no seu aprendizado. É comprovado que se você fizer exercício, você vai aprender e reter mais informação. E ainda nessa agenda avançada, eu coloco algo que eu fazia, que é para cada bloco eu divido em dois, a parte teórica e a parte de exercícios, que eu chamo a parte de treino. Eu não fazia sempre no mesmo dia, a teoria e o exercício. Eu fazia a teoria num dia e alguns exercícios para dar uma fixada na teoria, e eu guardava boa parte dos exercícios para fazer em outro dia, para dar tempo de eu começar a esquecer e ser obrigado a relembrar. Então também já está dividido isso. Então em vez de ter 8 blocos, como a agenda básica, tem 16 blocos, porque é cada bloco dividido por 2. Então, em vez de ter um blocão num dia, vai ter meio bloco para teoria, aí você faz alguns exercícios, e mais meio bloco em outro dia para exercício. Então, essa é a agenda semanal avançada. Foi como eu fiz, e é o que eu recomendo, mas é mais difícil seguir. Então, se você não precisa de uma nota absurda no Enem, talvez seja melhor usar a básica, que não tem tanta coisa, tem o cronograma completo, mas não tem esse tanto de treino de matemática, não tem as leituras, não tem exercício físico e não tem esse macete de dividir cada bloco em dois. Então essa é a primeira melhoria. A primeira parte da senha é Lumber e vamos para a segunda melhoria. E essa deu um trabalho absurdo para fazer. Eu peguei cada bloco do cronograma e selecionei dentro do bloco quais são os tópicos mais importantes. Isso não quer dizer que você não precisa fazer todos os tópicos, mas você tem uma ideia melhor de em quais tópicos gastar mais tempo, por quais tópicos você deve começar o estudo, quais tópicos você não deve deixar passar. Então é uma ferramenta a mais que ajuda bastante. É meio feito baseado no que cai mais no Enem. Então dentro de um bloco vão ter vários tópicos, alguns caem menos, e aqueles que caem bastante, eu coloquei com essa priorização. E aí tem bloco que quase tudo é importante, ou tudo é importante, e tem bloco que quase nada é importante, depende do bloco. Mas aí você tem uma ideia de, assim, quais tópicos são mais importantes e eu preciso focar nisso, treinar mais isso. Não que eu deva deixar de lado o resto, mas eu sei o que é mais importante e o que eu devo gastar mais a minha energia. É uma ferramenta muito útil. Você já tem a mesma ferramenta no nível de blocos, né, que eu falo para você. Esse bloco cai muito, esse bloco quase não cai. E agora você tem a mesma coisa no nível de tópicos. Então está cada vez mais fácil você se organizar e priorizar. Então essa é a segunda melhoria, e a segunda parte da senha é crono. E para a terceira melhoria, eu coloquei alguns textos Lumber Plus dentro do cronograma, já no bloco, para quando você for estudar o bloco você dar uma lida, ou depois que você estudar o bloco você dar uma lida. E esses textos eu criei porque eu li muita coisa na minha preparação para o vestibular, eu li muito livro, e tem várias dicas que não te dão na escola. Então tem um olhar mais avançado para a matéria, às vezes eu te ensino a ver a matéria por um ângulo diferente, às vezes é um guia de estudo de como estudar
aquele tópico, aquele bloco, e às vezes é só para abrir sua mente em relação àquilo, para você ver como tem muito mais coisa do que simplesmente o que você vai achar em livros acadêmicos e em cursos. Então você dá uma lida nos que tem, eu vou colocar dentro do cronograma, já dá para você dar uma lida, e na minha visão isso expande muito o seu olhar e ajuda muito. Mas para cada pessoa vai ajudar de uma forma, para algumas pessoas não vai ajudar. Coloquei um monte de texto lá, coloquei até texto inédito para você dar uma olhada, e é aquilo, se você quiser mais textos desses, eu produzo 4 por semana para quem é membro do Lumber Plus. Então são 16 textos por mês e até o final do seu treinamento para o Enem você vai ter cerca de 100 textos com uma visão diferenciada. Então você vai ter praticamente um livro de como estudar vários dos tópicos da prova. Mas antes de virar membro Lumber Plus, checa nos que já tem no cronograma e vê se te ajuda de alguma forma. Na minha opinião ajuda e são lições que eu já tive em outro momento e me ajudaram bastante. Então essa é a terceira melhoria que eu coloquei já dentro do cronograma, alguns textos para te ajudar. E a terceira parte da senha é upgrade. Então vamos para a última coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, que na verdade é uma melhoria que usa uma das melhorias que eu já falei, mas o que já tinha no cronograma antes, que são os mecanismos para você não atrasar seu estudo. Eu já faço pensando no cronograma, eu faço pensando em flexibilidade. Caso você atrase, tem tempo de recuperar, porque muita gente desiste de estudar no meio do caminho porque fica com um atraso gigantesco. Então eu coloquei 4 estratégias dentro do cronograma para você recuperar o atraso. Então presta atenção que isso vai te ajudar e vai manter um pouco mais a sua sanidade mental durante sua preparação para o Enem. Primeiro mecanismo é, no próprio cronograma, na agenda semanal, tem dia reservado para você recuperar atraso. Eu coloco um monte de dia lá, que você vai fazer ou revisão das coisas que você já viu, ou tirar o atraso que você tem. Então você usa esse dia. Primeira estratégia. Tem um dia reservado, você não tem bloco todo dia. Você tem um dia que é reservado, de vez em quando, para atrasos. Primeiro mecanismo. Segundo mecanismo. No cronograma tem um monte de bloco que eu coloco com uma legenda que é: esse bloco é muito raro cair no Enem. Então se você começa a atrasar em termos de semanas, você pode pular esses blocos e talvez você faça no final ou não. Porque esses blocos caíram questões no Enem, mas caíram poucas. Então se você deixar de estudar um bloco raro, não vai afetar tanto assim seu estudo. Então você vai na legenda, vê qual é a legenda de blocos raros, começou a atrasar, pula bloco raro e faz depois. E o terceiro mecanismo também tem a ver com a legenda. Tem alguns blocos que são mais demorados ou mais difíceis que outros, então eu coloco uma legenda de: esse bloco demora o dobro do tempo para você ver. Para esses blocos eu sugiro normalmente 2 períodos em vez de um só. Então você pode, sei lá, fazer um bloco segunda e outra vez esse mesmo bloco na sexta-feira, porque ele exige 2 períodos. Fazendo as contas de todos que eu coloquei dobrado, dá 28 blocos por matéria. Mas você pode contar os blocos por matéria, nem toda matéria tem 28 blocos. Por quê? Porque alguns são repetidos, para você estudar 2 vezes, porque eles são ou demorados ou difíceis. Se você começar a atrasar demais, você pode pegar esses blocos que são dobrados, que tem a legenda de faça em 2 períodos, e tentar fazer em um período só. Então assim você ganha um monte de bloco. No segundo mecanismo, você tira os raros da frente. No terceiro mecanismo, aqueles que são dobrados, você faz em um período apenas. Então você elimina a parte do cronograma fazendo isso. E o quarto mecanismo, para você não atrasar, para te ajudar a pôr em dia, é o que eu coloquei agora no cronograma de: além dos blocos, tem os tópicos que eu te digo. Esses tópicos são mais importantes, e os que eu não coloco a legenda de mais importante quer dizer que são menos importantes. Isso para os tópicos. Então se você começar a atrasar demais, você pode começar a fazer só os tópicos mais importantes para os blocos. Mas esse é o último recurso, é porque não deu certo nem o primeiro mecanismo, nem o segundo mecanismo, nem o terceiro mecanismo. O ideal é você fazer tudo, o cronograma inteiro. Eu coloquei no cronograma já o que é relevante. Mas se não dá tempo para você de fazer tudo, você vai fazer nesses cortes, seguindo essa ordem. Tenta usar o primeiro mecanismo, não deu. Que é você, em vez de fazer revisão, você recupera o atraso. Com o primeiro mecanismo não está dando certo o seu estudo, você ainda está atrasado. Tenta usar o primeiro mecanismo com o segundo mecanismo. Então você vai fazer dia de atraso e ainda vai cortar os blocos raros. Também não deu. Aí você parte para o terceiro mecanismo, faz o primeiro, o segundo e o terceiro. Se mesmo assim você não está conseguindo, você usa o último recurso, que é o quarto mecanismo. Então assim, tem um monte de jeito para você tentar acabar o cronograma. Vale mais a pena você usar esses mecanismos e ir cortando as coisas que não importam tanto e acabar o cronograma,
do que você fazer só metade do cronograma. Porque o Enem, ele cobra um conhecimento meio superficial de quase tudo. São poucas questões impossíveis no Enem. Então vale a pena você ver o cronograma inteiro para ter uma ideia geral e acertar aquelas questões que são mais de interpretação do que de conteúdo. Então vale a pena você fazer esses cortes. Mas, de novo, o ideal é você fazer tudo. Mas nem todo mundo tem o tempo suficiente para fazer tudo e nem todo mundo tem uma base boa o suficiente para dar conta de fazer um bloco em um período. Então, pensando nisso, que eu deixei o cronograma flexível para você ter um monte de jeito de ir recuperando. Tenta fazer o cronograma inteiro com esses cortes. Se você ficar muito preocupado com os cortes, anota o que você está cortando. E quando você acabar o cronograma, você volta atrás e revê aqueles tópicos, tenta fazer de novo, aqueles que não eram tão prioritários. Mas tenta criar uma base para sua prova, que seria terminar o cronograma, mesmo que custando alguns cortes durante o caminho. E essa foi a quarta melhoria. E a quarta parte da senha é a palavra monstro. Você me passa a senha completa no Insta, que eu te passo o upgrade. Só em março isso. Depois de março, você tem que entrar ou pro Lumber Plus ou pro Lumber Club, e aí tem um custo associado, você vê se vale a pena para você ou não, mas eu já dei o cronograma por um mês, e agora estou dando mais essas melhorias por uma semana aí para você pegar. E talvez eu demore para responder no Insta, mas eu vou responder, não se preocupa. Se demorar mais de 2 dias para chegar ao upgrade, aí você manda outra mensagem para subir no Insta, mas como eu faço faculdade 8 horas por dia, como eu trabalho, como eu ainda faço um monte de material, eu não consigo checar o tempo todo. Mas eu vou mandar. Se demorar mais de 2 dias, você me cobra lá no Insta. Manda a senha completa, eu te devolvo, isso até o último dia de março. E eu espero que tanto o cronograma quanto essas melhorias façam uma diferença absurda no seu estudo. Eu acredito que vão te ajudar muito. Então é isso. Obrigado.